Olá galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Juliana Lima, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva, compartilha com a galera, deixa seu joinha e olha a aula de hoje que maravilhosa, gente. Essa daqui é a galinha pintadinha. Bora pra aula? Então, vem comigo. Bom, iremos usar duas bolinhas de isopor, uma de 25 e uma de 30. A bolinha de 30, a gente vai cortar um pedaço usando o estilete. Não precisa ser muito, é só um pedacinho pra gente fazer de base pro corpinho da galinha. Ok? Desse jeito. Bom, a gente vai pegar um palito de dente, cortar um pedacinho. Esse palito de dente não pode aparecer por cima da cabeça. A gente vai colocar a bolinha de 25 bem centralizado, vai ficar desse jeito. Bom, vocês podem usar cola branca ou cola de isopor, mas não use cola instantânea, porque cola instantânea derrete o isopor, ok? Eu vou pegar um pedaço de massa. Esse pedaço de massa eu não pesei, mas não tem segredo. A gente faz uma minhoquinha, cobre ele inteirinho e depois vem arrastando com o dedo mesmo. Arraste com o dedo, mas não pode ficar marcação, ok? Alisem bem. Ele não pode ficar um degrauzinho saltado. Vamos deixar secando. Eu esperei ele secar um pouquinho. Vocês podem deixar secando 1 horinha ou até menos. Eu abri um pedaço de massa usando o abridor aquele mais fininho e vou cobrir, sem segredo. Ah, outra coisa, não pode deixar entrar ar na hora de cobrir esse isopor, ok? E eu não passei cola nele inteirinho. Eu tô cobrindo direto mesmo. Vocês podem ver que a parte da cabeça eu passei toda para trás e agora eu vou começar rasgando. Vocês podem ver que eu tô usando uma massa um pouquinho mais ressecada, por isso ele não rasgou direito, mas não tem problema. Se ficar assim, vocês peguem um pedacinho de massa aberto na mesma espessura, coloquem ali e usem o pincel modelador ou o dedo para alisar. Primeiro eu uso o cabo do pincel e depois eu venho com água e vou alisando com o dedo mesmo. Eu vou deixar esse corpinho secando um pouquinho e eu vou colocar a segunda camada de massa. Deixei ele secando e agora eu vou colocar a segunda camada. Vocês podem ver que eu vou esticando essa massa para trás e depois eu rasgo. Só que agora, o que eu vou fazer? Eu vou cobrir a parte de baixo também. Esse isopor não pode aparecer. Vocês podem ver que eu belisquei a massa ali na parte de cima da cabeça e cortei o excesso com a tesoura, mas eu vou alisar tudo isso. Com a massa, o jeito que eu falei pra vocês, a massa já tá bem ressecada. Não precisem trabalhar com uma massa ressecada, tá? Essa massa ressecou pelo excesso de tinta. Mas mesmo assim, dá pra usar e não vai ter problema. Eu arranquei o excesso da massa que tava na parte de baixo e agora vou alisar com a mão. Cuidado com os dedos, porque os dedos marcam e a mão alisa. Pra quem já ouviu isso, sabe que eu aprendi isso no vídeo da Subsqueen.
mas é verdade mesmo. Os dedos marcam e a mão alisa. Bom, para o bico, a gente vai usar 0,63 gramas de massa. Vocês podem ver que eu dei uma achatadinha na mesa, formando já o bico, usando os 4 dedos, meio que fazendo uma pirâmide, só que uma pirâmide mais achatadinha. Ok? Ficou desse jeito. E com a esteca de faquinha eu vou cortar, não cortar, mas eu vou fazer a marcação um pouquinho abaixo do meio. Só um pouquinho abaixo, não muito. Do jeito que vocês estão vendo na imagem agora. Eu vou afinando mais as pontas, como vocês estão vendo, deixando o meio mais gordinho. Eu vou passar um pouquinho de cola na mesa, não vou passar cola direto, porque eu não quero que essa cola dê o brilho na peça. Tipo, não carregar o bico de cola e ficar aquela lambuzeira de cola. Eu coloco um pouquinho só acima do pescoço. Não muito, tá, gente? Não coloquem muito pra cima. E agora vamos pra papa. A papa não tem segredo. Eu fiz uma bolinha, dessa bolinha eu fiz uma coxinha e dessa coxinha eu afinei a ponta. E depois dei uma leve achatadinha na parte mais gordinha da coxinha. Eu vou encaixar, vocês podem ver que eu descolei um pouquinho o bico, encaixei ele, a pontinha na parte de baixo do bico e como a massa tá úmida, eu colei sem nada mesmo, sem cola e sem água. Mas se forem usar alguma coisa, usem água para papa. Eu chamo de papa, gente, mas eu nem sei se esse é o nome mesmo, tá? Com uma esteca ou uma agulha, vocês façam esses furinhos no bico, que é meio que o narizinho. Ok? Agora vamos para os olhinhos. Para os olhinhos, eu usei 0,29 gramas de massa. Vocês podem ver que eu fiz 2 bolinhas, eu achatei essa bolinha e depois eu fiz o formato de um triângulo. Ó, eu achato e faço um formato levemente de um triângulo. Com as pontas não podem ser muito finas, as pontas têm que ser um pouquinho grossinhas. Quando vocês forem fazer isso na base de vocês, tomem cuidado para não grudar. Eu vou fazer a mesma coisa no outro. Ó, ficou desse jeito. Ok? Arrumem, os dois tem que ser, não precisa ser totalmente iguaizinhos. Vocês podem ver que agora eu estou usando água para colar. Não estou usando cola. Se quiser usar cola, não tem problema, só tomem cuidado para a cola não espalhar na cabeça inteira e não ficar aquele brilho indesejável. Por isso que eu gosto de usar água nessas partes. Eu dei uma leve achatadinha nos olhinhos.
O que eu fiz agora? Eu fiz 5 bolinhas vermelhas e 3 bolinhas um pouquinho maiores azul. As bolinhas vermelhas são um pouquinho menores. Eu fiz umas coxinhas com as pontas bem fininhas. Vou usar água. Vocês vão perceber no vídeo que eu sou um pouquinho perfeccionista. Como essa é uma encomenda, eu gosto de deixar todas exatamente iguais até o cabelo. Eu chamo de cabelo, mas eu sei que não é, tá? Bom, eu vou encaixar, não tem segredo, vocês podem encaixar da maneira como vocês quiserem. É que eu tô seguindo a minha referência, que é um topo de bolo que eu já havia feito. Eu coloco os 3 azul primeiro e depois eu encaixo os vermelhos. Agora eu vou encaixar os vermelhos. Bom, o que eu fiz agora? Eu fiz 6 bolinhas pequenas, dei uma leve achatadinha em todas elas e a gente vai encaixar 3. Porém, o encaixe tem que ser espelhado. Eu vou mostrar pra vocês. Não precisa de cola nem nada. Vocês podem ver, eu só encaixei a pontinha de uma bolinha na outra. Ok? Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, só que oposto. Desse jeito. Eu não sei se vocês percebem, mas elas estão espelhadas, não está exatamente colocada da mesma maneira. Bom, aqui no caso eu vou usar água para colar. Nossa, eu não lembro se o nome do que eu chamo de papa é crista. Não lembro, mas bom, a gente vai colocar bem pertinho. E com o pincel um pouquinho molhado, a gente vai emendar essa massa, unir. Cuidadosamente, tá, gente? Não apertem muito. Vem com o pincel modelador, só arrastando um pouquinho essa massa para cima. Não precisa encher tudo de água, é só a parte onde a gente vai unir. Depois, para não ficar essa molhadeira, vocês podem deixar secar natural. Eu, no caso, vou usar um lencinho umedecido. Bom, agora vamos fazer os bracinhos. Para as asas, a gente vai usar 1,29 g de massa, dividir em 2, fazer uma bolinha, achatar na mesa e depois a gente vai puxar como se fosse uma coxinha. A gente vai puxar uma pontinha, do jeito que vocês estão vendo.
E vamos fazer a mesma coisa, vamos fazer espelhado. Um tem que ser ao contrário do outro, ok? Não pode ficar igual. Desse jeito. Ok? Vamos pegar a esteca de faquinha e vamos fazer 2 risquinhos. Meio que dividindo em 3. Bom, agora sim a gente vai usar a cola. Vocês podem ver que eu não passo a cola direto na peça, eu prefiro passar na mesa. Olha que gracinha já tá ficando, gente. A outra coisa, ela é inteirinha feita no mesmo dia. Bom, o que vamos fazer agora? Eu tô usando 1 grama pro bumbum, onde a gente vai colocar o rabinho dela depois. Eu fiz uma bolinha, dei uma leve achatadinha, passei um pouquinho de cola e agora a gente vai unir essa massa. Sempre usando água, tá, gente? Eu tô passando as medidas, mas não precisa seguir as medidas. Vocês podem fazer no olhômetro mesmo. Tipo, vai fazer os olhinhos, faz a bolinha, coloca do lado do corpinho pra ver se tá bom, se tá ok. Eu passo as medidas mais pra ficar padronizado. E é assim que eu faço com todas as minhas peças, quando é topo de bolo para aniversário. Bom, essa parte eu não pesei, mas não tem segredo. Vocês vão fazer 3 bolinhas, bem gordinha, e depois fazer uma coxinha, deixando a do meio um pouquinho mais para cima. Ok? E a gente vai colar com água mesmo. Como aquela parte já estava toda molhada, eu nem precisei passar mais água. Agora a gente só vai unir um pouquinho aqui embaixo, essa parte de baixo. Bom, agora vamos para os olhinhos. Eu fiz uma minhoquinha bem fininha de massa preta. Eu vou encaixar ali. Reparem o lugar onde eu estou encaixando. E o excesso eu vou cortar. Eu vou usar um palito de dente só para encaixar direitinho onde eu quero. Essa minhoquinha não é para dar a volta completa, ok? É só em uma parte do olhinho, porque senão vai ficar feio. Bom, agora vamos fazer a parte dos cílios. A parte dos cílios eu acho um pouquinho complicado ainda de fazer de massa, mas se vocês quiserem, vocês podem fazer com tinta PVA ou tinta preta acrílica. Só não usem tinta de tecido, porque tinta de tecido, se a gente passar o dedo, depois a tinta sai.
Bom, eu fiz a mesma coisa, eu fiz um rolinho, a ponta desse rolinho eu enrolei e agora eu vou encaixar onde eu quero. Vocês podem ver que eu não tô usando água, não tô usando nada, porque a massa preta, quando a gente mistura com água, ela começa a manchar a peça. Aí poderia acontecer o risco de manchar o olho, já que o olho é branco. Agora eu vou passar só um pouquinho de água, eu não tô com o pincel carregado de água, tá, gente? O pincel modelador. É só um pouquinho. Não deixa esse pincel com água relar na parte branca. Bom, agora eu vou fazer a mesma coisa para a parte de baixo, que é essa daqui que eu mostrei para vocês. Vocês podem ver que eu enrolo um pouquinho a pontinha, eu encaixo e corto no dedo mesmo. Ó, eu corto segurando a parte que eu quero onde ele rasgue e puxo. Tem que ser cuidadosamente. Sempre rasga ele um pouquinho mais para cima, para não estragar. Mas caso aconteça de estragar, é fácil tirar. Com a tinta acrílica ou tinta PVA, a gente vai fazer a bolinha do olho. Olha que graça, gente. Bom, agora vocês podem ver que eu estou usando dois boleadores diferentes. Um bem pequenininho e um médio. Bom, com o pequenininho a gente vai fazer as bolinhas brancas que eu estou fazendo agora, um pouquinho mais para cima, para dar espaço para colocar o boleador médio embaixo. Se não tiver boleadores diferentes, pode usar apenas um, fazer apenas uma bolinha. Vocês podem usar cabo de pincel fininho, palito de dente. Bom, agora com o boleador um pouquinho maior, vocês podem ver que eu vou colocar ele rente na parte de baixo da bolinha menor. Só para fazer esse efeito de gota. Ok? Fica bem bonitinho. Bom, agora vamos fazer os pezinhos. Para os pezinhos eu usei 0,93 gramas de massa. Eu dividi em 6. Fiz bolinha, depois eu fiz uma coxinha bem comprida, com a ponta bem fininha. Uma ponta fina e uma outra ponta mais gordinha. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no rabinho. A gente vai colocar o do meio um pouquinho mais para cima. Ok? E agora, com a esteca de faquinha, a gente vai fazer a marcação da unha e umas marquinhas no dedo. Ó, eu aproximei um pouquinho aqui. A gente faz a marcação da unha, tem que ser bem delicadinho, tá, gente? E fazer uns 3 cisquinhos, que representam um pouquinho a dobra dos dedinhos. Bom, eu não vou encaixar ele direto agora no corpinho, porque a gente ainda vai fazer a parte de baixo, então eu vou encaixar ele direto na base. Podem usar cola. Caso vocês não vão fazer base, não tem problema, deixa para colar ele por último os pezinhos. Bom, agora eu abri a massa na mesma espessura, usando aquele mais fininho, aquele abridor de massa mais fininho, e vou usar esse cortador da Blue Star. Não precisa ser exatamente esse, mas se vocês tiverem um cortador de babadinho, eu usei esse daqui porque as ondinhas dele é do tamanho das bolinhas que a gente fez. Mas se não tiver, não tem problema. Bom, eu vou arrumar aqui usando o palito de dente, como vocês estão vendo, só para tirar as rebarbas. E usando uma agulha,
a gente vai cortar. A gente vai fazer esse corte que vocês estão vendo. Essa parte do meio a gente não vai usar, a gente só vai usar o babado. Eu separei 2, vai ser um para cada lado, eu deixei eles retinhos, dei uma leve esticadinha e vou colar usando água. Ok? Eu encaixo. Tomem cuidado para não apertar, o excesso a gente tira na tesoura mesmo. Não tirem puxando com o dedo porque pode ser que estrague. E vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Tentem colocar ele bem centralizado. Ele tem que ficar com esse babadinho um pouquinho para baixo, porque depois a gente vai levantar ele. Ele não precisa ir até o final, para baixo do rabinho, porque não vai aparecer. E agora a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com aquelas 3 bolinhas. A gente vai usar o pincel modelador com um pouquinho de água e emendar essa parte um pouquinho para cima. Eu não sei se dá para ver, mas eu não arrasto o pincel, eu vou enrolando o pincel. Ó, eu acho que dá para ver. Sem arrastar, eu vou enrolando, ok? Ah, eu esqueci de falar. Se essas bolinhas brancas ainda estiverem molhadas, esperem secar, tá? Porque senão vai estragar a tinta. Vou alisar com o dedo para tirar a marcação do pincel modelador. Cuidadosamente. Como eu estou usando uma massa mais ressecada, isso fez com que o meu trabalho fosse bem mais rápido, mas vocês tomem cuidado para segurar nas asinhas, do jeito que eu estou segurando, porque pode ser que marque. Dá uma impressão que eu tô apertando, mas eu não estou. Eu cortei um pedacinho de um palito, eu encaixei ali na base. Vou passar bastante cola agora. Agora sim pode passar bastante cola. E eu vou empurrar pela cabeça. Mas não empurrem segurando nos bracinhos, porque pode ser que estrague. Segura onde só tem a massa do corpinho. E eu vou dando uma leve puxadinha nesse babadinho pra cima, pra ficar bem bonitinho. Eu vou puxar os dedinhos dela um pouquinho mais pra baixo, pra aparecer mais. E é isso, gente. Qualquer dúvida, podem me perguntar aqui embaixo que depois eu respondo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, compartilhar e deixar o seu joinha. Beijos, galera. Até a próxima!